ficar sentados. Estimado Padre Joacir, queridos irmãos e irmãs, nossos candidatos a crisma, peço que baixe um pouquinho meu microfone que está bem alto. Quero agradecer a Deus por este momento de estar aqui com vocês para este singular momento de oração e de celebração. Cumprimento também os que estão nos assistindo pela mídia da nossa diocese, também da nossa paróquia de São José Operário. Peço licença à comunidade para uma orientação aos donos de sites e blogs que sempre publicam as nossas homilias. Eu não tenho nenhuma restrição a que vocês publiquem as nossas homilias na íntegra e sem títulos, apenas dizendo o nome: Dom Adair José Guimarães, homilia do dia tal, primeiro domingo do Advento. E todos os sites, são mais de 400, nós já denunciamos mais de 200, que têm usado das nossas homilias para tirar pedaços da homilia, para dar títulos chamativos, para ganhar dinheiro através da monetização. Aliás, todos que praticamente publicam nossas homilias têm esse objetivo de monetização, não tem problema, mas publique a homilia completa e sem títulos. Todos que estão publicando pedaços das nossas homilias já há mais de 2 anos, nós estamos derrubando, e essas pessoas, muitas, estão perdendo os seus canais. Nós estamos avisando isso há muito tempo. Então a teimosia, que faz parte do orgulho e da miséria humana, não vai impedir que nós vamos derrubar os conteúdos que são publicados indevidamente, que não faz bem à evangelização e que não ajuda no trabalho da nossa diocese e do nosso ministério. Amados irmãos e irmãs, queridos catequistas e crismandos, hoje, como já aludimos no início da missa, iniciamos o ano novo da liturgia na igreja. O Advento é um tempo bonito, profundo. São 4 semanas que antecedem a celebração efusiva do Natal de Jesus. O presépio já está posto. A manjedoura vazia, que vai receber a imagem do menino Jesus na vigília do dia 24. E nós já podemos contemplar este cenário das imagens que compõem o mosaico do presépio do menino Jesus. E este tempo que antecede o Natal de Jesus é o tempo da espera. Jesus fala no seu evangelho de hoje sobre o dia. Preparai-vos para aquele dia. É o dia da sua volta, prometida e esperada pela igreja. O Advento, ele compõe de 2 temáticas, ou as chamadas 2 vindas, que hoje estão no primeiro prefácio da liturgia eucarística. O primeiro prefácio do Advento hoje fala-nos destas 2 vindas. Daqui até o dia 17, nós vamos meditar, rezar, nesta expectativa da volta do Senhor. Ele prometeu essa parousia,
que um dia ele voltará não mais como nosso advogado para nos advogar diante do Pai em favor do nosso perdão, mas ele virá como justo juiz para separar os bons dos maus. Será um dia discriminatório. O mundo hoje grita tanto contra a discriminação, mas a volta de Cristo ela será discriminatória, porque vai separar os bons dos maus. Não tem como no céu conviver os bons com os maus. Os maus, eles escolheram o seu caminho, percorreram a estrada da carne, que Jesus fala no evangelho de hoje. Cuidado com a glutonomia, com a comilança, com as bebedeiras, cuidado com os pecados, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Nosso Senhor voltará. Toda a nossa espiritualidade, a nossa teologia, a pastoral da igreja, tudo tem que estar na perspectiva da volta de Cristo. Se nós não alcançarmos aquele dia, eu penso até que não vamos alcançar, mas nós vamos ter a experiência, uma experiência bonita, da vinda de Cristo a nós no dia da nossa morte. No momento da morte, em que a alma deixa o corpo onde ela estava encarnada, ela sai da história, ela sai do tempo e mergulha no kairós de Deus. Então a alma estará diante da face do ressuscitado. Vocês imaginam isso, gente? A grandeza que é o gesto de morrer. Quando nós nascemos, nós nos deparamos com a face deste mundo. A criança mesmo, na sua incapacidade intelectiva quando nasce, até mesmo a incapacidade de enxergar as cores, mas ali é o primeiro momento em que nós nos deparamos com a face do mundo, que é composto de pessoas, de temperatura, de ruídos e diversas circunstâncias. É o momento em que a criança chora. Toda criança que nasce, se ela é saudável, ela chora, porque é o primeiro trauma nosso, é estar diante da face deste mundo, depois de um tempo tão harmônico dentro do útero da nossa mãe, dentro daquele ambiente do líquido amniótico, a tranquilidade da criança. A criança até brinca no útero da mãe. É muito confortável. O som do útero, que é uníssono, é o mesmo som, parecido com aquele som do caramujo que a gente na roça colocava no ouvido para escutar aquele som do caramujo. Mas quando você sai, você encontra esta face, a face da realidade dura, que a criança vai ter que percorrer ao longo dos anos sobre a terra. É difícil a vida. Dores e alegrias acompanham a pessoa humana neste mundo. A vida, ela é marcada por esse drama humano. Um drama que acontece no coração de todos, do pobre, do rico, da criança, do velho, do jovem, do negro e do branco, do estrangeiro e do patrício. Todos vivem o drama, uns mais, outros menos. E nesse drama humano, só tem uma realidade capaz de fazê-la compreensível e ressignificada, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz sagrada de Cristo. Só Jesus é a resposta ao nosso drama. E Ele, quando acolhido
nos ajuda a preparar para o nosso nascimento para a eternidade. Quando o Senhor virá em nossa vida, se nós não alcançarmos o juízo final, no momento do nosso juízo particular, ao deixar esta casa, essa tenda, como diz o apóstolo Paulo, que é o nosso corpo, nós vamos estar diante da face de Deus, da face de Cristo, que é a face acolhedora. Agora imagine uma pessoa que negou Deus, rejeitou o senhorio de Jesus. Quando a alma deixa o corpo, ela não vai contemplar a face de Deus, mas a face do inimigo, do demônio. Se a face de Jesus é acolhedora, é misericordiosa, é amorosa, é esplêndida e fecunda a alma com os raios da alegria eterna e do amor eterno, ao contrário, as almas que infelizmente tiverem que encontrar a face do demônio na hora da morte, encontrarão o escárnio, uma face debochada, cavernosa, que vai rir escarnecendo daquela alma dizendo: você me obedeceu, você me seguiu, você acolheu o que eu te mandei fazer, então agora venha para o sofrimento, venha, porque a minha alegria é ver as almas sofrerem eternamente. É o escárnio de Satanás. Triste fim de uma alma que morre, que cresceu, progrediu e morreu segundo as ordens do demônio. Que tristeza. É o antônimo, o contrário da alma que cresceu em Cristo e morreu em Cristo. Isso é o advento. Nós esperamos pelo Senhor. E mais do que isso, nós necessitamos de Deus. Quão bela, meus irmãos, é a alma mergulhada no oásis da fé e do amor a Deus. Uma família mergulhada neste amor que Jesus derramou em Caná da Galileia, no primeiro sinal, no primeiro milagre realizado nas bodas de Caná. Que beleza a alma que passou a vida a contemplar as dores e as chagas de Jesus, que passou a vida enxergando Cristo no pobre, no sofredor, no idoso, na pessoa cancerosa, doente, angustiosa. Feliz a alma que escuta a voz de Cristo e não segue a voz do estranho. Do dia 17 ao dia 25, meus irmãos, esse tempo nos leva ao mergulho no presépio, na primeira vinda de Cristo. Daqui até o 17 nós vamos pensar nessa segunda vinda de Cristo. Daí a gente precisa fazer uma reflexão, confessar os pecados, arrepender, fazer a paz com o irmão que você está de mal, buscar ser melhor, buscar ser em Cristo, pensar no futuro, onde eu vou passar a minha vida após a morte. Não pense os senhores que a alma não existe, não pense os senhores que a vida termina aqui neste mundo, como falam os ateus, os materialistas, os carregados de ideologia, de marxismo, de relativismo. Não pensem. A nossa vida se projeta para além da matéria, para além deste mundo. Não deixe que este mundo perverso, sobretudo vocês jovens, que na escola, que na universidade, os ateus, os lacradores, os professores carregados de ideologia sem esperança,
inocule na mente de vocês a peçonha, o veneno da serpente da ignorância e do ateísmo. Cuidado. E ao meditar sobre o menino Jesus, Cristo que veio e morou entre nós, nós somos chamados a pensar: qual é a missão nossa, como pessoas batizadas, como leigos e leigas, sacerdotes, religiosos, diáconos, pessoas consagradas? Qual a missão do povo de Deus? Nós somos o povo de Deus. Nós estamos na igreja, que é o mistério do ressuscitado. A igreja, meus irmãos, é o ícone misterioso do ressuscitado. E o batismo nos jogou nela. Nós estamos dentro do corpo místico de Cristo através do nosso batismo. E a crisma, ela como que nos leva a um passo de amadurecimento ainda maior da vivência do nosso batismo. Eu pertenço a Cristo, eu pertenço à igreja, eu faço comunhão com Deus, com meus irmãos na igreja. Eu sou chamado a evangelizar. Mas já estou com 80 e tantos anos, já não ando mais. Mas você pode orar por aqueles que andam, por aqueles que estão na missão. A nossa tarefa missionária de pessoas católicas batizadas termina quando nós dermos o último respiro neste mundo. Quando nós fecharmos os olhos para este mundo, termina a nossa missão. E a gente vai abrir os olhos na contemplação do mistério da Trindade, no mistério de Deus para a eternidade. Esse é o caminho nosso. O Antigo Testamento foi uma grande preparação através dos patriarcas, dos profetas, para a chegada do Messias, de Jesus. Os profetas desenharam tudo, séculos antes de Cristo, como seria a virgem que daria a luz, o povo que andava nas trevas e que viu a luz, o Cristo que seria o servo sofredor. E a tarefa nossa agora da igreja é preparar a segunda volta de Cristo. A igreja existe para evangelizar, e a evangelização, ela existe para que nós possamos levar Cristo às almas, aos corações, com a finalidade de salvar as almas. A igreja não é um partido político, não é um sindicato, não é uma ONG, não é um serviço social. A igreja é a estampa do mistério, é a epifania do ressuscitado nesse mundo, para levar as almas a Deus. E o trabalho da igreja é o trabalho do Espírito Santo, que hoje vocês recebem na crisma. Porque nós vivemos o Antigo Testamento, o tempo do Pai, o Criador. O Pai que cria, que elege um povo e que faz aliança com esse povo, para que esse povo seja sinal para os outros povos e deste povo nasça o Messias. O Novo Testamento é o tempo de Jesus, é o tempo do Filho. Cristo que veio arrancar as almas da tristeza e da desolação para levá-las ao coração do Pai eterno. Que coisa belíssima! A missão de Jesus. E Jesus, como também o Pai no Antigo Testamento prometeu o Espírito, o Senhor, o nosso Deus, prometeu em Isaías o Espírito. O Espírito do Senhor virá sobre ti. E Jesus, quando começa seu ministério, ele usa essa palavra na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou a anunciar. Belíssimo. Lucas 4. E o Pai prometeu derramar o Espírito. Ezequiel, Isaías, o profeta Joel falam desta promessa do Pai, o Espírito.
E o Espírito Santo age na pessoa de Jesus, na sinagoga, no seu batismo e na cruz. E Jesus, antes de morrer, disse: não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito, o Paráclito. Ele vos dirá tudo que vocês terão que fazer. Ele é o Consolador. É o Espírito da verdade. E quando o nosso Senhor sobe ao céu na sua ascensão, logo depois vem o Espírito Santo, o Pentecostes. Os apóstolos, a Santíssima Virgem, os discípulos, lá no cenáculo, a noite toda orando. E de madrugada vem o Espírito Santo, confirma o amor de Deus no coração deles. A igreja, naquele momento, ela é crismada, por assim dizer. Porque a igreja, ela vai sendo gestada por Deus já no Antigo Testamento, no Antigo Israel. Depois em Jesus, na ceia. E esta igreja vai crescendo e ela é, de certa forma, ungida na força do Espírito em Pentecostes. Como a vida de vocês batizados. Vocês estão crescendo, aprendendo a seguir Jesus. A catequese foi ensinando. E agora na crisma, na unção invisível do Espírito na cabeça de vocês pelas mãos do bispo, vocês têm uma eclosão espiritual para de agora em diante dizer: sim, Senhor, eu te seguirei para sempre, até a morte. Então começa no Pentecoste o tempo do Espírito Santo. Nós estamos no tempo do Espírito. Lá no tempo do Pai estava o Espírito e o Filho, mas o Pai era o hierárquico na criação e na eleição do povo de Israel. Mas o Espírito estava lá, o Filho estava lá. Quando Jesus, na sua missão pública, resgatando a humanidade, restaurando a humanidade até no altar da cruz, lá estava o Pai, lá estava o Espírito, mas o hierárquico aqui é Cristo. E agora, meus irmãos, no tempo do Espírito, que é o tempo da igreja, que prepara a volta de Jesus, é o Espírito que age, mas o Pai está presente e o Filho também. Porque ao Pai tudo. O Filho entrega tudo ao Pai na força do Espírito. O Espírito nos santifica a igreja pelo poder do sacrifício de Cristo, que é oferenda ao Pai. É a Trindade Santa, fonte inesgotável do amor eterno, fonte sem fonte, princípio sem princípio, que gera em nós a fé. Qual é a riqueza de uma pessoa sobre a terra? A sua fé em Jesus. E a fé em Jesus, quem ativa essa fé no nosso coração em Jesus é o Espírito. O Espírito Santo, ele é discreto, mas ele é permanente na nossa vida. É ele que traz a nós o conforto espiritual de Jesus. O Espírito Santo, meus irmãos, age no profundo de nós, que nós chamamos de consciência. A consciência é o mistério profundo de cada pessoa humana, onde só eu e Deus vai. Só Deus tem acesso à nossa consciência, só Ele. E o Espírito Santo, quando age na nossa consciência, é para dizer: olha, você está pecando. Olha, esse caminho não é bom não. Sai disso. Olha, aí é trevas, é escuridão. O caminho certo é aqui, ó, a luz aqui. Segue essa luz. Vocês sabem, quando a gente faz uma coisa errada, que a gente arrepende, é uma coisa tremenda. É uma dor grande.
Eu lembro de um homem no encontro de homens, um homem de quase 80 anos, há uns 20 anos atrás, já morreu há muito tempo. Esse homem dava um testemunho dizendo: há 56 anos eu matei uma pessoa. Eu saí lá de Minas, vim aqui para esse ermo de Goiás, fugido para não ser morto e preso. Mas eu continuo preso. Eu estou preso dentro de mim com esse pecado. Eu não tenho sossego. A minha alma não se conforma. E ele depois, me falaram, fez uma confissão poderosa. O padre lhe deu uma penitência. E num outro encontro, ele não estava dando testemunho, mas dando uma palestra sobre a confissão. E ele disse: Cristo me libertou da escravidão pela confissão. Eu estava morto, rezava, pelejava. Minhas confissões não eram profundas. Eu estava preso, a minha consciência dolorosa, angustiosa. É o Espírito Santo mostrando. Aí quando ele obedeceu o Espírito e fez a confissão correta, a paz aliviou o seu coração. Que coisa impressionante. Isso é a igreja. A igreja existe para santificar as almas e levá-las ao céu. Nós somos estas almas, famintas de Deus, carentes do amor de Deus, necessitadas da força poderosa do Espírito Santo na nossa vida, para orientar a nossa sexualidade, para orientar a nossa moderação na comida, na bebida, para orientar o nosso amor, porque o amor verdadeiro não é da pessoa humana, vem de Deus. E é o Espírito Santo que desenha dentro de nós o verdadeiro amor que nos salva. Como é importante, meus irmãos, a gente rezar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Pedir sempre o Espírito Santo, porque é Ele que nos vai tirar do espírito das trevas. O mundo está cheio de trevas. Formosa tem muitas trevas, macumbeiros, lugares de prestações de culto ao demônio, aos orixás, a tanta coisa que não combina com a Bíblia. A gente presta culto a Cristo, não é a homem, não é a ideologia, não é a nada nesse mundo. Gente que vai atrás dos macumbeiros e dá dinheiro para o macumbeiro. A casa de feiticeiros, de macumbeiros, é sempre uma casa triste, suja e fedida. O macumbeiro não tem sossego. São as pessoas mais difíceis de se converterem, porque já tiveram as suas mentes estragadas pelo demônio. E por que nós, ao invés de confessar os nossos pecados, de assumir as nossas misérias, ir atrás de macumbeiro para fazer despacho, para desmanchar as coisas, para ofender os outros? Isso é das trevas, é do corpo místico das trevas, do demônio. Não é do corpo místico de Cristo, que é a santidade do Espírito. Eu sei que estou falando muito, mas o bispo tem direito de pregar. Os padres não precisam falar muito não, mas o bispo precisa falar muito. Nós precisamos abrir o nosso coração à verdade de Cristo. E isso só é possível pelo Espírito Santo, que nos dá o carisma da fé, da sabedoria, do entendimento, do discernimento, do temor divino, da fortaleza e de tantos outros carismas. Quem tem o coração visitado pelo Espírito Santo, vence. Qual é a primeira consciência
que um cristão vai tomando da sua vida, quando aberto a Deus, é que tudo passa. Que a nossa vida é como um vento que vai, como a água que vai passando debaixo da ponte. Nossa vida é passageira, a vida é muito tênue, é muito singular. Eu me lembro de um amigo meu no seminário, nós nos ordenamos naquele ano de 1986, no mês de dezembro. Foram as ordenações todas da nossa turma. Uma alegria muito grande. No mês de junho, um padre, amigo meu, novo, meio ano de padre, fazendo um festeiro de São João Batista lindo na sua paróquia. Então eu ia até a missa de São João Batista. Aí o padre, correndo para lá para cá, atendendo confissão, arrumando as coisas, falou: agora eu vou tomar meu banho, refrigerar um pouco a minha alma, adorar o Santíssimo, para celebrar uma missa bonita para o nosso padroeiro. Ele entrou no banheiro, cansado, foi tomar seu banho, não calçou o chinelo, escorregou no banheiro, bateu a cabeça no vaso sanitário e ali morreu. Nada do padre chegar, foram na casa paroquial, banheiro aceso, bateram, nada, arrebentaram a porta, ao padre morto, aquele mundo de sangue. Tão fácil de morrer. É impressionante. Nós temos diante de nós a finitude. Nós não podemos dizer amanhã vamos estar todos aqui vivos. Nunca. Mas isso é triste? Não. Isso não é triste. Isso é real. Mas como? Bem, você tem que ler Gálatas 5:17, onde fala das coisas do espírito e das coisas da carne. Quem tem medo da morte é porque é carnal. Você nunca pode ter medo da morte. Você tem que dizer: Senhor, eu estou aqui, faça de mim o que bem quiser. Semana passada eu conversava com uma menina, filha de um casal muito amigo, casada há 1 ano e 2 meses, grávida. O marido teve um acidente e morreu. E ela dizia: o que eu vou fazer da minha vida? E você não vai perguntar isso para mim, você vai perguntar para o Espírito Santo. Ora, recebo com amor esse momento, não desespere, toque sua vida. Deus é que vai dizer. Eu dizia para ela, que me perguntava: como vai ser meu filho que não vai ver o pai? Eu falei: não, minha filha, o pai dessa criança existe, ele não morreu, ele passou dessa vida a outra. O que você vai fazer? Você vai desenhar o pai no coração da criança, dizer como ele era bonito, como ele era bom, como ele adorava, como ele era justo, honesto, bom filho, bom católico na igreja. Mostra as fotografias que a criança vai crescer e no seu imaginário ela vai ter, de modo simbólico, mais profundo, a imagem desenhada do pai pela mãe. Que bonito isso. É a vida. É o Espírito Santo que tira a carne do nosso imaginário e coloca a esperança. Isso é advento, esperança. É o Espírito de Deus que faz isso em nós. A gente precisa dizer: vinde Espírito Santo. E pensar, gente, se você pensar, se você tem o coração aberto ao Espírito Santo, ele te dá o discernimento. Em tudo, até na compra de um lote, na educação dos filhos, até na maneira de comprar uma roupa. Pergunta ao Espírito Santo: qual a roupa que ele quer que você use na igreja? Vocês vão assustar quando vocês entrar numa loja e pensar: Espírito, entra comigo, meu Espírito de amor, Trindade, entra comigo. Quando você entrar na loja,
despojado da vaidade e dessas burrices de segmento cego às modas e às etiquetas, o Espírito Santo vai te levar a essa graça. Eu conheci uma jovem, conheci desde quando nasceu, porque eu orei na barriga da mãe para que ela pudesse ter mais um filho, e veio aquela menina tão boa, que hoje é um espetáculo na igreja. E a mãe me partilhava, essa menina veio para me libertar, porque eu era convertida, mas não era liberta. Sabe aquela mulher bonita, vaidosa? Cheia de vaidade. E a menina foi crescendo, e ela foi um dia à loja para comprar as roupas para a menina, e ela disse: mãe, eu só quero roupas que agradam a Nossa Senhora. E a mãe ficou assim. E ela disse: a senhora não deve usar esse tipo de roupa que a senhora está comprando. A senhora é uma mulher casada, a senhora é ministra na igreja. Por que só lá na igreja a senhora usa aquela saia bonita para distribuir a comunhão, mas no dia a dia a senhora usa essas roupas mostrando a barriga, essas roupas escandalosas, que meu pai não tem coragem de falar para a senhora, mas a senhora está errada. A menina com pouco mais de 7 anos, cheia do Espírito Santo, porque ela veio concebida no poder da oração, educando a mãe. E ela diz: a minha filha me bateu com as mãos de Deus, e eu aprendi a mudar de vida com a minha filha, o Espírito Santo. Os ignorantes não mudam, porque eles acreditam no seu espírito. O nosso espírito nasceu pagão, ele precisa do Espírito Santo para caminhar corretamente. Quantos aqui há 20, 30 anos que não se confessam? Porque quando pensa na confissão, o Espírito das trevas diz lá dentro do ouvido: confessar com o padre não vale nada. Para que confessar? Talvez alguns de vocês jovens aqui tenham até no bolso aqui mesmo a camisinha para eu sair da missa, ir no motel, ir a algum lugar para ter relação sexual sem agradar a Deus. Porque o inimigo colocou no seu coração: não, você pode ir à missa, mas você tem direito de satisfazer os seus prazeres. Você tem direito. Fique escutando o padre nisso não. Quando o padre falar do amor de Deus, você escuta, mas quando ele falar dessas coisas, de pecado, não escuta isso não. Pecado é bom. É tão gostoso o pecado. A pessoa vai para o pecado. Aí quando peca vem o vazio. Homini pós coito animalis tristi est. O ser humano após um coito sexual sem amor é sempre um animal triste. Aí vai para o pecado. Aí peca. Pô, nossa, eu queria tanto vir para esse momento de pecado, que agora estou vazio. Aí o diabo fala: está vendo? Você me obedece. Você é meu. Aí quando é no outro dia, fala: faz de novo. Viu que foi tão bom ontem? Você ficou triste, mas é bobagem. Vai lá e faz de novo. O mesmo acontece com a droga, com a bebida alcoólica. O demônio fala, o espírito das trevas fala. E Jesus nos alerta contra ele no capítulo 10 de João, quando diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas foge a voz do estranho. Porque o estranho vem para matar, para roubar as ovelhas do redil, para levá-las à morte. E Jesus completa: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A vida em Cristo é uma vida no Espírito Santo que nós recebemos na confirmação e na crisma. Que a nossa alma não escute a voz do estranho, mas a voz do Espírito de Deus que habitou o coração da Santíssima Virgem Maria, ela que foi a esposa do Espírito Santo. Nossa Senhora toda pulcra, toda pura, ouviu o Espírito e por isso ela diz sempre: fiat voluntas tua,
faça sempre a tua vontade. Que vocês agradem a Deus e não ao espírito de vocês e muito menos ao espírito das trevas, e esse será o bom caminho da espera do advento para a vinda do Senhor. Assim seja. Amém.